O Espírito Santo age na vida da igreja de muitas maneiras. Primeiro, para a própria estrutura da igreja, a própria ação da igreja, mas também na nossa vida particular. Tá? E a igreja o chama de o santificador, tá? O paráclito, o defensor, o advogado. São Paulo, quando escreve aos Gálatas, São Paulo fala muito bonito e de maneira assim muito didática, pedagógica, dos frutos da carne e dos frutos do Espírito Santo. Tá? Ele começa dizendo aqui, você pode ver na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 18 e seguinte, São Paulo diz assim: se porém vos deixais guiar pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação. O que é fornicação? É a pessoa que vive uma vida sexual sem ser casada. Né? Fornicação. Impureza, tem muitas formas de impureza, né? Os pecados contra a castidade. Libertinagem, o abuso da liberdade, usar a liberdade para fazer o mal. Né? Idolatria, adorar ídolos. Né? Superstição, né? Querer submeter Deus a uma determinada exigência, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Então, São Paulo faz aqui mostra um leque que ele chama de obras da carne. O que é obra da carne? A carne na Bíblia significa o quê? Natureza humana. Então, o homem sem Deus, o homem vivendo só pela natureza dele, ele produz o quê? Lixo. É como um terreno abandonado. Um terreno abandonado, um terreno baldio, o que ele produz? Ele produz couve, alface, chicória, agrião, cenoura. Produz o quê? Lixo, barata, cobra, rato, escorpião, percevejo. Entendeu? Então, São Paulo compara com a natureza humana. Ele chama de obra da carne, ou seja, obras da natureza humana. A natureza humana sozinha, sem Deus, sem o auxílio do Espírito Santo. Aí depois ele diz assim, né? Dessas coisas os previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Claro que não estão fazendo a vontade de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito, aí ele começa a listar os frutos do Espírito. Interessante que ele começa com a caridade. Ora, Deus é caridade. Deus caritas est de São João. Deus é a caridade. Então, da caridade, São Paulo vê um monte de frutos. É como se fosse assim, um cacho de uva. Você fala a caridade, um cacho de uva. E ali está cheio de bagos de uva, né? Cada baguinho de uva daquele é como se fosse um fruto do Espírito. Mas o fruto é a caridade. Deus é a caridade. Então ele fala, caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque quem está vivendo isso nunca vai estar submetido a uma lei, a um castigo, a uma punição. Vamos analisar um pouquinho cada palavra dessa que São Paulo coloca. Primeiro ele fala da caridade. Ora, Deus é a caridade, Deus é amor. Né? É fazer o bem para todas as pessoas. A alegria, olha que coisa interessante, a alegria é um dom do Espírito Santo. Né? E São Paulo fala na carta aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, a alegria verdadeira que não acaba, mesmo diante dos sofrimentos da vida, é uma alegria que tem que vir de Deus, da ação do Espírito Santo. Paz. Não tem coisa mais importante do que a paz. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter fama, não adianta você ter todo o prazer do mundo. Se você não tiver paz, sossego, dormir bem, o resto não tem valor. Primeira coisa que Jesus deu para os apóstolos quando ele ressuscitou, o que foi? A paz. A paz esteja convosco. Então, é um fruto do Espírito Santo. A gente precisa pedir essa paz. Depois ele fala paciência. Ora, sem paciência a gente não consegue vencer o sofrimento dessa vida. Né? Afabilidade quer dizer você viver a mansidão, né? Bondade, fidelidade, brandura, temperança. Temperança quer dizer autocontrole, autodomínio.
Então, todas essas virtudes, esses frutos, não são produzidos diretamente pela natureza humana, mas são produzidos pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que nós precisamos pedir sempre, vinde Espírito Santo. Como dizia o Padre Gobi, vinde pela intercessão poderosa do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.